noite a todos. Edmilson, bom vê-lo aí. Vera, Fábio, Jaibakti Maharani, que bom vê-la. Raíssa, boa noite. Boa noite. Pessoal, hoje nós entramos meio que na conclusão dessa etapa que nós estamos estudando de Bhakti Yoga. E é meio com chave de ouro, porque Krishna vai dar uma revisada no que ele apresentou até o momento em termos de yoga. E é um resumo bem simples de entender, isso que é o interessante, assim, né? Ele vai como que dar uma sequência meio que gráfica, assim, para a gente entender como é que é esse processo da iluminação. Então, eu queria convidar vocês para ler. Nós temos 20 versos somente nesse capítulo 12. É um capítulo bem curtinho. Fácil para decorar os versos em sânscrito. Edmilson, já gostou, né, Edmilson? Então, quem pode se candidatar? Eu gostaria de fazer o seguinte pedido, olha. Uma pessoa lê os versos de 1 a 5, outra pessoa lê os versos de 6 até 12, e outra pessoa lê do 13 até o 20. 3 pessoas. Eu leio de 1 a 5, então. João Edmilson, quem mais? 6 até o 12. Agora, eu posso até ler, mas é porque eu tenho uma versão diferente do Bhagavad Gita, então Tudo bem, tem problema? Não, nenhum problema. Ótimo. E do 13 ao 20? Quem pode ler do 13 ao 20? Não briguem por isso. O meu é do 6 ao 12, né? Sim. Beleza. Eu posso ler, eu estava esperando para ver se alguém quiser aí, eu dou minha vez. Não, Neida, mano, pega isso aí que é uma... Para dar chance para os outros também, né? Não, isso aqui tem que brigar por esse tipo de serviço. Pelas outras coisas não precisa brigar, mas por isso aqui é ótimo. Tá certo. Então, o meu fica de qual? Do 13 ao 20. Tá certo. Então vamos lá, minha gente. É o capítulo 12, né? 12, por favor. Eu posso pegar o final, então, ali. Olha, já perdeu. Agora vai... Perdi. Então, tá certo. Perdi o bonde. Valeu, obrigado. Posso começar? Pode, por favor. Arjuna perguntou: quais são considerados os mais perfeitos? Aqueles que sempre estão devidamente ocupados em seu serviço devocional ou aqueles que adoram o Brahman impessoal, ou imanifesto? A Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes na minha forma pessoal e sempre se ocupam em me adorar com grande fé transcendental são considerados por mim como os mais perfeitos. Mas aqueles que adoram plenamente o imanifesto, aquele que está além da perfeição dos sentidos, o onipenetrante, inconcebível, imutável, fixo e imóvel, a concepção impessoal da verdade absoluta, controlando os vários sentidos e sendo equânimes para com todos. Tais pessoas, ocupadas em prol ao bem-estar de todos, acabarão me alcançando. Para aqueles cujas mentes estão apegadas ao aspecto impessoal e imanifesto supremo, o progresso é muito problemático. Progredir nesta disciplina é sempre difícil para aqueles que estão encarnados. Próximo. Só um minutinho. Ó filho de Prita, para aquele que me adora, entregando-me todas as suas atividades e se devotando a mim, sem me desviar, ocupado em serviço devocional e sempre meditando em mim, que fixou sua mente em mim, para ele eu sou o pronto salvador do oceano
de nascimento e morte. Verso 8, né? Simplesmente fixe sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda sua inteligência em mim. Desse modo, você viverá sempre em mim, sem sombra de dúvida. 9. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, se você não puder fixar sua mente em mim, sem se desviar, então siga os princípios regulativos de Bhakti Yoga. Dessa maneira, você desenvolverá um desejo de me alcançar. 10. Se você não puder praticar as regulações da Bhakti Yoga, então tente simplesmente trabalhar para mim, porque trabalhando para mim, você chegará ao estágio perfeito. 11. Se, contudo, você é incapaz de trabalhar com esta consciência, então tente agir abandonando todos os resultados do seu trabalho e tente situar-se no eu. 12. Se você não pode adotar essa prática, então ocupe-se no cultivo de conhecimento. Melhor do que conhecimento, contudo, é meditação. E melhor que meditação é renúncia aos frutos da ação, pois através de tal renúncia a pessoa pode alcançar a paz mental. Próximo. Aquele que não é invejoso, senão que é um amigo bondoso de todas as entidades viventes, que não se acha proprietário, que está livre do ego falso e é equânime, tanto na felicidade como na tristeza, que está sempre satisfeito e se ocupa no serviço devocional com determinação e cuja mente e inteligência estão em harmonia comigo, ele é muito querido por mim. Aquele que não perturba o mundo e a quem o mundo não pode perturbar, que está livre da dualidade, de felicidade e tristezas materiais, desprovido de todo temor e ansiedade, esse devoto me é muito querido. Aquele devoto que está livre de toda esperança e afeto material, que é puro e sábio, livre de toda ansiedade, e que em todos os seus esforços renuncia por completo ao resultado. Esse devoto me é muito querido. Aquele que não se apega nem ao prazer nem à dor, que nem se lamenta, nem deseja que renunciem tanto às coisas propícias como às não propícias. Ele é muito querido por mim. Aquele que vê igualmente amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, frio e calor, felicidade e tristeza, fama e infâmia, que sempre está livre de contaminação, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se preocupa por algum lugar onde viver, que está fixo no conhecimento e está ocupado no serviço devocional, é muito querido por mim. Aquele que segue este caminho imperecível de serviço devocional, que se dedica completamente com fé e faz de mim a meta suprema, é muito querido por mim. Muito obrigado, gente. Pessoal, então eu vou fazer um breve comentário. Vocês viram que o capítulo é curto. De certa forma ele é curto, mas é muito profundo também em alguns conceitos. Eu vou tratar de trazer esses conceitos para vocês, para a gente conversar a respeito, né? E também pedir para que vocês... o que mais chama a atenção de vocês, ou se vocês têm alguma dúvida, gostariam de trazer alguns comentários, algumas dúvidas, não só dessa aula, mas referente a outras também que a gente tem visto, né? Temas relacionados a tudo isso que nós estamos vendo no Bhagavad Gita. Então, vou compartilhar os slides. Queria dar as boas-vindas aí ao pessoal que eu não cumprimentei ainda. Deixa eu ver um pouquinho aqui o nome das pessoas. A Natália. Ô, Natália, tudo bom? Seja bem-vinda. A Muriel. A Neida, a gente já cumprimentou, né, Neida? Obrigadão, então, pela leitura. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui tem a pergunta de Arjuna sobre qual é o buscador, que tipo de buscador é o mais perfeito ou mais elevado. E isso é uma pergunta interessante, assim, que faz uma certa discriminação, e essa discriminação ela não é pejorativa, sabe, gente? Eu gostaria assim a gente está hoje em dia numa época em que parece que
as tendências filosóficas de pensamento é sempre igualar, né? A questão de gêneros e tal. E aí acaba todo esse discurso acaba perdendo a essência da diferença e o que tem de diferente e às vezes até numa escala de tentar colocar o que é superior, o que é inferior, as pessoas fogem. Parece que essa é uma palavra que tem que riscar do dicionário, superior e inferior. E dentro da cultura védica, superior e inferior, eles têm uma conotação bem interessante. Superior é aquele que, por definição, consegue ajudar o que é inferior, ou consegue trazer algo a mais do que é inferior. Então, eu sei que às vezes dói no ouvido, né? Falar assim, inferior. Você falou inferior 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Meu Deus do céu, para de falar inferior, está doendo no meu ouvido. Mas esse quando você acaba entendendo esse conceito védico, passa a ser um jeito de classificar posições relativas, onde uma pessoa que pode ajudar nesse momento e no futuro ela vai ser ajudada, então ela muda de posição. Quando ela ajuda, ela está sendo superior. Quando ela é ajudada, ela é inferior. É relativo demais. É muito volátil, muito fugaz essa posição. A não ser quando ela está relacionada com o Supremo Absoluto mesmo. Aí o Supremo Absoluto ele está em todas, ele sempre tem condições de nos ajudar, ele sempre tem condições de dar algo que nós não temos. Então a posição dele sempre é superior, absolutamente superior. Agora, as nossas posições como seres vivos, elas variam muito. Eventualmente eu ajudo a um cachorro, eventualmente o cachorro me ajuda. Então, dependendo do contexto, dependendo da situação, um é superior, outro é inferior. E na questão do transcendentalismo, aí é algo mais profundo, que daí também tem a ver com essa posição que aí tem uma conotação absoluta também, o transcendentalista. Então, Arjuna, ele vai em busca disso, assim, já que eles são transcendentalistas, eu queria saber quem que é mais elevado, quem que é superior, quem que é inferior aqui, e por quê? Então, esse é um conceito bem importante, que é abordado no Bhagavad Gita e que é um tema delicado, porque as pessoas não gostam de classificar, com medo de que a pessoa que é chamada de superior se infle, se ache, fique se achando, e com medo que a pessoa que é chamada de inferior se sinta complexada, diminuída. Então, isso me lembra muito a questão da Revolução Francesa, que tem aquela história de igualité, fraternité e liberté. Né? É como se a gente... Hã? Aí foi o começo. Sim, então, o que nós estamos hoje vivendo é o começo da Revolução Francesa, o Iluminismo, foi o começo desse paradigma civilizatório que nós estamos vivendo atualmente. E, de certa forma, ele até, né, o Bhagavad Gita, ele parte de uma visão teísta, né? E a gente percebe que essa revolução, esse iluminismo que veio para desbancar o teísmo da época, né? A teocracia que existia na época. E que realmente ela estava cheia de abusos, né? Cheia de abusos, assim, a gente tinha uma igreja, os sacerdotes, as pessoas utilizavam o nome de Deus para dominar, para explorar as pessoas, né? Então a correção dessas mazelas dessa época foi uma revolução, né? Em que as pessoas queriam tirar então Deus, porque ele estava sendo usado para massacrar, para humilhar as pessoas, para escravizar, né? Então, mas a gente percebe em outros contextos teístas que essa discriminação ela continua, mas ela vem balizada, ela vem embasada por referências que ajudam as pessoas a entender esses conceitos de uma forma apropriada, para justamente não abusar, né? Se você tem, por exemplo, hoje, você dizer que um policial é superior ao cidadão no momento, né, que está dando uma ordem, impedindo, né, de movimentar, ele está fazendo aquilo, ele tem que fazer aquilo para ajudar o cidadão, né? Ele não pode ser para prejudicar, usar aquela superioridade para prejudicar.
senão ele não está cumprindo sua função verdadeira, né? Como um servente público, né? E assim vai para políticos, vai para o presidente, vai para o prefeito, vai, né? Para os pais. Os pais são superiores enquanto ajudam os filhos, né? Então, e aí na cultura védica, né? Até tem uma questão assim dos filhos, as pessoas mais jovens, né? Sempre vê os mais velhos como superiores. No sentido deles desenvolverem uma humildade de sempre encontrar algum ponto onde os mais velhos ajudam eles. Ah, mas meu pai não consegue andar, eu tenho que dar banho nele, eu tenho que limpar ele, né? Eu tenho que dar até comida na boca dele. Em que ele é superior a mim? Então, né? Os velhos recomendam assim, ele é superior porque ele te deu a vida, né? E você tem que valorizar isso, tem que ser grato a isso e reconhecer essa superioridade, porque senão você vai estar desprezando aquela parcela que você ganhou, que veio dele. Isso vai te prejudicar muito como pessoa. Então, tem uma questão karmática, dharmática envolvida aí, que é terrível uma pessoa que despreza os pais. Né? Então, mas, eventualmente, o filho está ajudando os pais. E aí, inclusive, os Vedas recomendam que nessa situação, apesar do filho estar numa posição superior de estar ajudando, o filho tenha como se sendo, ele está servindo o superior. Ele não está conseguindo pagar tudo que o pai deu quando está servindo o pai. Então, assim, são conceitos muito belos, assim, de entender esse nível de superioridade, né? As ajudas mesmo, o que é ajuda, né? Então, aqui a Juna faz essa pergunta, né? Quem que é superior? E aí a gente vai abordar isso aí junto com o que Krishna fala. Então, 2 tipos de transcendentalistas, o Bhakta e um personalista. O impersonalista é definido aqui por Arjuna, depois por Krishna, como uma pessoa que está buscando a transcendência em sua manifestação impessoal, sua manifestação energética. Eu chamo até de o imanifesto, aquilo que está além da percepção dos sentidos, mas é imanifesto, é sem forma, não dá para definir. E o Bhakta aqui ele é definido como aquela pessoa que adora a Krishna. Aí a Arjuna apontou a ele, né? A quem te adora a ti. Quem adora a ti. E a pessoa que adora a energia e manifesta, que está além dos sentidos. Quem que é superior? Então, aí Krishna responde que os personalistas ou bhaktas são mais elevados. Ele chama de muito perfeitos. A palavra em sânscrito é muito perfeitos. Os transcendentalistas impersonalistas são perfeitos. Os bhaktas são muito perfeitos. E aí eu trouxe uma referência do Bhagavatam aqui, que eu vou ler aqui para vocês. A fé que tem a alma como seu centro está em Sattva-guna, no modo da bondade. A que tem o karma como centro está em Rajoguna, modo da paixão. E a que tem as atividades irreligiosas como centro está em Tamoguna, modo da ignorância. Mas a fé, cujo objetivo e centro são o serviço a mim, é Nirguna, transcendental e além das qualidades materiais. Isso aqui é uma afirmação de Krishna também, que ele fala com Uddhava. Aqui esse trecho do Srimad Bhagavatam chama Uddhava Gita. Ele também fala meio que a mensagem do Bhagavad Gita, mas com alguns detalhes mais profundos. E esse é um ponto em que ele fala dessa questão das fés, que vai tratar no capítulo 14 novamente. E aqui você veja, quando a pessoa coloca a fé na alma, na transcendência que está na alma, essa é uma fé classificada aqui por Krishna como modo da bondade, Sattva-guna. Então, o modo da bondade, ele é uma energia material, de certa forma, e ele é compreensível. Ele é como experimentado pela alma. A alma, ela é superior à energia material. Então, ela consegue dominar isso. Agora, quando a pessoa tem a fé no Senhor Supremo, na pessoa suprema, na personalidade suprema, essa fé é algo que a mente, a alma, ela não pode dominar. A alma, ela consegue dominar aquilo que ela é superior, então ela é superior à energia material. E por isso ela domina, ela consegue compreender. Agora, a personalidade suprema está além das energias materiais. E nessa fé, a pessoa não consegue compreender. A pessoa, ela tem que
a fé vai levar a uma experiência e não a um domínio da situação. Então, em Sattva Guna, é possível a pessoa se desenvolver intelectualmente até o ponto de, nitidamente, com o intelecto, com a razão, entender que não é a matéria, que é transcendental. Então, a pessoa, através da análise intelectual, ela faz a separação entre o que é matéria, o que não é ela, e o que realmente é ela. E aí ela encontra seu ser transcendental. Então, esse tipo de fé, ele é chamado aqui por Krishna como estando em Sattva Guna, ou seja, a pessoa, através de aprender o que ela não é, ela está, de certa forma, entendendo que a matéria, ela entende a matéria, e a matéria não é ela. Então, ela transcende pelo contraste, pelo que não é. Ou seja, ela nega. O processo inclusive, é chamado de neti-neti, negação, não. Então, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo outro, eu não sou isso, não sou... Quem eu sou? Eu sou Brahman. O último que sobra é a consciência. O demais, tudo é modificável pelo tempo. Tudo muda com o tempo. Então, se muda com o tempo, não sou eu. O que não muda com o tempo? Brahman, sou eu. Pode falar, Edilson, fica à vontade. Agora, quando você fala consciência, você está se referindo a Divatma, a alma, ou você está referindo consciência num outro aspecto? Não, a alma, Divatma. A expressão da consciência, Divatma. Então, eu posso considerar Divatma como uma expressão da consciência liberta da matéria, é isso? Uma consciência, é isso? Divatma é o princípio da consciência. Princípio da consciência, perfeito. Tá. Então, a gente tem consciências de vários níveis, né? Mas o princípio de qualquer um é a Divatma, qualquer nível. Até numa bactéria. Bactéria consciente, uma pedra consciente, Divatma, tem uma Divatma lá. Tá. Posso considerar isso como a expressão de Buddhi, o aspecto do intelecto, Buddhi, ou não? Então, Buddhi seria uma expressão de Divatma. Muitas vezes aparece até a expressão da consciência como Buddhi, o intelecto, né? Essa expressão. Mas é como que é como que ela demonstrando que ela está ali, através de Buddhi. Mas a Divatma é o princípio. É como se fosse uma faculdade, então. Esse Buddhi é como se fosse uma faculdade, como a razão é uma outra faculdade, é isso? Sim, isso. Um outro dispositivo, vamos dizer assim. Não é necessariamente Divatma, consciência, mas é um instrumento que nos auxilia a ter a consciência. Posso falar dessa forma? Não, é porque a Divatma ela é consciência por si só, ela já tem. Agora, o instrumento, essa parcela, né, que você falou, essa faculdade que ela tem de Buddhi, aí pode variar, né? Dependendo das condições dela, do condicionamento dela. Da alma. Da alma. Por exemplo, eu tenho um tipo de Buddhi, você tem outro tipo de Buddhi. A Neida tem outro tipo de Buddhi. Cada um tem uma faculdade de Buddhi. Nós todos temos Buddhi, mas cada um expressa de alguma forma particular, segundo seu condicionamento. Mas o princípio da vida, né, que é a consciência, é Divatma. Então, e aí a questão do impersonalismo, ela foca nisso, né? Foca em que nessa energia que é a consciência e que, de certa forma, é a alma. Agora, quando a pessoa foca na pessoa suprema, ela não limita a questão de não existir essa energia individual transcendental em mim, que eu também sou uma energia transcendental, a alma. Só que ela, no fato de reconhecer uma personalidade suprema, eu mantenho o reconhecimento da minha própria individualidade como uma pessoa, uma personalidade, um indivíduo, não uma energia.
Ah, mas eu sou feito de energia. Sim, eu sou feito, mas essa energia, ela é individual, ela é única. Ela tem um arranjo aqui que é único, não tem mais, igual a nenhum outro ser vivo igual em todo o universo. Assim como a pessoa suprema, apesar dele ser muitos, né, como nós somos parcelinhas dele, ele se dividiu em muitos, como todos nós, ele é diferente de todos nós, ao mesmo tempo. E superior. E superior, pode nos prover de tudo, qualquer coisa. Então, né, e ele vai afirmar isso mais tarde, né? Ele diz assim que ele vai explicar, né, que eu sou o Purusha Supremo, né? O Purushottama. Então, o reconhecimento dessa pessoa suprema é que torna uma pessoa um Bhakta. Então, existem dois tipos de transcendentalistas. O transcendentalista que reconhece a transcendência de uma forma energética e o outro tipo de transcendentalista que reconhece a transcendência de forma pessoal. Então, na forma pessoal, reconhece, por exemplo, Deus como uma personalidade. Reconhece a cada alma como uma personalidade. E na forma energética, percebe Deus como uma energia. E cada ser como uma energia, que também faz parte desse ser universal que é Deus. É como se fosse... Tem o velho aforismo, né, da gota do oceano que está separada do oceano e volta para o oceano. Daí faz parte dessa energia de Deus, né? Essa é uma visão impersonalista, onde a gota ela era diferenciada enquanto separada do oceano, e depois ela se funde no oceano e se torna o oceano, se torna uno com ele, se torna oceano também. Então, a meta do transcendentalismo impessoal é se fundir nessa totalidade da energia Brahman, que permeia tudo, que é a energia de Deus. A meta do Bhakta é se unir à vontade do Ser Supremo. Ou seja, a vontade de qualquer ser vivo, ela é expressa através de desejos, pensamentos e sentimentos. A vontade, ela reúne esses três elementos. Então, um Bhakta, ele busca entender o desejo, o pensamento e os sentimentos de Deus e unir os seus próprios com os de Deus. E nisso não há perda da individualidade nessa união. Eu ainda penso diferente, desejo diferente, sinto diferente, porque ele sente infinitamente, ele pensa infinitamente, ele deseja infinitamente, e eu finitamente. Quando eu uno a minha vontade a ele, eu faço parte desse desejar infinito, desse sentir infinito, desse pensar infinito. Mas eu continuo com a minha parcela totalmente individual. É como que eu me agrego a ele. Mas não perco o meu jeito de ser separado. Mas aí não é manter o ego ou Isso é manter o ego, Edmilson. Isso é manter o ego. Mas não esse ego que a gente ordinário do dia a dia, mas não esse ego com a consciência diária, mas uma consciência transcendente. É isso? Então, esse é o ponto, né, do Bhakta. O Bhakta, ele não está preocupado em eliminar o ego. Ele está preocupado em purificar o ego. Ele está purificar o ego significa, poxa, por exemplo, isso aqui eu posso dizer que é meu. Eu sou o dono desse livro. Então, eu me defino, eu tenho um ego relacionado como um proprietário de algo. Meu, eu e meu. Esse é o ego material. Quando eu digo que Deus é meu e eu sou dele, eu também tenho um ego. Mas aí é um ego transcendental. Porque se eu tenho algo, é ele. E ele me tem. Eu sou dele. Eu me defino. Eu me defino como sendo dele. Então, de certa forma, eu estou unido. Eu mantenho o meu ego, mas estou unido a ele. E essa experiência, ela não é frustrante quanto a do ego material de ser dono desse livro. Porque alguém passa aqui, me rouba o livro e eu fico frustrado porque eu já não sou mais o dono do livro. Eu achava que eu era e eu não sou mais. Isso me frustra. Toda identificação material é frustrante, porque o tempo dá conta de eliminar a identificação da pessoa.
mostrar que era uma identificação falsa, o ego falso. Então, o tempo é o maior amigo de uma pessoa que quer eliminar o ego falso. Mas ele é o pior inimigo de alguém que quer manter o ego falso. Então, o tempo ele é um grande destrutor de egos. Né? E o Bhakta, ele percebe isso, então tem o tempo como seu amigo favorável, que está eliminando os seus egos materiais. Está ajudando ele a construir um ego espiritual. Um ego em que ele se identifica como um servo de Deus. Eu sou dele. Eu sou dele. Eu preciso manter minha individualidade. E como que eu mantenho minha individualidade, Goura? Você continua pensando, sentindo e desejando. E você entenda como são seus desejos, entenda como são seus pensamentos, entenda como são seus sentimentos. Eles estão relacionados com a matéria? Então, se eles estão relacionados com a matéria, você está criando uma persona, um ego material, que vai ser destruído pelo tempo, vai te frustrar. Agora, se você começa a construir uma personalidade, um eu, uma identidade em relação a Deus, num relacionamento com Deus, isso jamais vai ser destruído. Isso vai ser cada vez descoberto mais e mais profundamente. Você vai descobrir coisas sobre você mesmo que você jamais pensou que existissem. Mas nunca aquilo vai ser deixado de lado. Agora, dá muita vontade de deixar de lado quando você, por exemplo, ama alguém, você dá todo um sentimento maravilhoso, alegre, e saudades, e amor e carinho para alguém, e você se identifica como eu sou o namorado dela, eu sou namorada dela. Dele, desculpa, dele ou dela, tanto faz. Sou namorado, né? Eu me identifico. E daqui a pouco aquela pessoa vai embora. E aquele sentimento tão incrível que você tinha, que maravilhoso, você estava colocando tanto de você mesmo naquilo, foi embora, o tempo levou embora. Agora, com Deus, você desenvolve isso e a coisa vai se intensificando. Vai ficando cada vez melhor. Você vai descobrindo cada vez mais sobre você mesmo, o que você poderia entregar para ele, para ser dele. Qual parte de você seria interessante entregar para ele? E qual parte dele que é sua? Porque ele também fala no Bhagavad Gita, eu reciproco com meus devotos. Na medida que eles se entregam a mim, eu me entrego a eles, eu me revelo a eles. Então a gente vai descobrindo que parte dele que é nossa. Então eu constituo um meu também. Eu digo que aquilo é meu. É minha experiência, é meu jeito de ver ele, é meu jeito de conhecê-lo. Eu conheci dessa forma, que mais ninguém conheceu. Então, essa construção desse ego, ela não é frustrante. Ela não é baseada na frustração. Enquanto o impersonalismo, ele baseia, de certa forma, o processo na frustração. Por isso que Krishna faz essa afirmação seguinte, que a pessoa atravessa muitas dificuldades. Porque é preciso a pessoa, através da frustração, ela vai negando as relações que ela teve, que foram frustrantes com a matéria, onde ela se identificou com a matéria. Então ela precisa eliminar esse desejo, esse pensamento, esse sentimento relacionado à matéria. E aí ela faz todo o esforço para eliminar essas expressões de seu próprio ser. E para quê? Para ficar a energia base. Mas não preciso mais de desejo, não preciso mais de pensamento, não preciso mais de sentimento. Porque minha meta é justamente anular essa parte minha que se enredou na matéria, que me colocou em tantas confusões com a matéria, me colocou no samsara. Então, essa frustração com o samsara é uma das principais motivações do transcendentalismo impersonalista. E na relação personalista Bhakta, é necessário superar, inclusive, essas frustrações. Se algum dia você se frustrou, mas você ainda tem vontade de se satisfazer com alguma coisa que seja material,
Então você tem que encontrar seu ser nessa relação com aquilo que você tem vontade, relacionado com o Senhor Supremo. Por exemplo, uma pessoa, vamos supor que ela ficou muito rica, mas aí ela se frustrou com a riqueza em algum ponto. E aí ela chega no final da vida, ela renuncia a tudo porque está frustrada com a riqueza. E ela deixa a riqueza, morre renunciada à riqueza. Na vida seguinte, ela nasce uma pessoa assim, não apegada ao dinheiro. Ela não quer saber de dinheiro, ela não está nem aí para o dinheiro. E às vezes vem até o dinheiro na vida dela, ela teria que cuidar, mas ela não quer, ela sai daquilo, ela deixa o dinheiro escapulir pelas mãos, não cuida, inclusive. Mas foi devido a uma frustração, que o dinheiro não trouxe algo que ela almejava. Ela tinha uma expectativa em relação ao dinheiro e aquela expectativa não foi satisfeita. O dinheiro não pôde cobrir aquela expectativa específica, seja lá qual for. Então, a pessoa desenvolveu assim como uma rejeição ao dinheiro. E, eventualmente, ela precisa do dinheiro para comer e precisa também para ajudar algumas outras pessoas, ela precisa administrar. E como karma, ela recebe, devido a alguns desenvolvimentos de karma, ela ganhou o karma de não ter dinheiro tão fácil e que, para ela teria que cuidar do dinheiro. Ao invés de só esperar vir, né, como os pombinhos, as chuvas, as plantas que caem, né, que esperam a chuva cair do céu, assim como Jesus falou, né? Algumas pessoas, elas têm que cuidar. Elas têm que se esforçar um pouco, intelectualmente e tal. É como um karma que elas têm que pagar. Elas têm que cuidar, pagar as contas certinho, elas não podem deixar o cartão de crédito estourar, porque se elas fizerem isso, elas vão entrar num ciclo de cobrança, de falta de crédito, de pessoas correndo atrás, e elas têm horror a dinheiro, mas elas têm que fazer cumprir essa responsabilidade de fazer a gestão do dinheiro, porque senão a vida delas vai ficar infernal. É um karma. Então, não tem como voltar atrás, então, né, na outra vida para resolver essa parada, não, meu? Então, daí a pessoa, ela se aproxima de Deus para dar uma ajuda, assim, pô, tem tanto aí, eu vejo esses monges que eles vão lá para a igreja, eles não estão vivendo com dinheiro nem nada. Deixa eu ir me aproximar deles, porque os caras parecem que vivem mais livre do que eu, que sempre estou preocupado com dinheiro e tal. Vou lá ver se eu aprendo alguma coisa com os monges. Aí os monges vão te ensinar que você tem que cuidar do seu dinheiro. Porque o dinheiro não é seu, é de Deus. E você tem que cuidar das energias de Deus. E você tem que cuidar dando o seu melhor, com a maior responsabilidade do mundo. E aí você, caramba, eu pensava que os monges iam me ensinar a me desapegar de vez, me dar a dica para eu me desapegar. Faz de conta que o cara esqueceu das outras vidas em que ele, né, já teve dinheiro e tal, e que ele ficou frustrado depois na outra vida, e ele agora estava nessa vida, né, depois de tanta frustração, querendo continuar longe do tal do dinheiro. Mas aí os monges lá, bhaktas, eles falam, não, você tem que cuidar do dinheiro. Aí o cara que estava vidas e vidas se afastando do dinheiro, ele recebe esse conselho como se fosse um serviço a Deus. Ele não tem mais que cuidar do dinheiro para ele. Para ele é frustrante. Já está registrado lá no mapinha do coração dele lá. Eu me apegar a dinheiro e me identificar com ele é frustrante. Não meto mais a mão nessa fria. Ótimo, ótimo, tá bom. Mas agora você vai ter que cuidar do dinheiro para Deus. Daí o cara vai e percebe que tem o maior dom. Ele consegue até enriquecer e enriquece, mas aí como ele não está mais preocupado com ele só, ele não cai mais nessa ilusão de ser ele começa a ajudar um monte de gente com aquele dinheiro. Gente carente, que tem um karma ruim, que karma de passar miséria, e às vezes com uma misericórdia do próprio Senhor Supremo, que está chegando através desse agente para ajudar as pessoas além do karma delas. Misericórdia, não karma. Misericórdia, ajudar as pessoas. Ele ajuda com aquele dinheiro. E ele percebe a beleza do dinheiro, que não é frustrante. Quando não é para ele. Quando ele não se identifica. Porque depois, a hora que ele morrer, a hora que o dinheiro for embora, acabar a capacidade dele, ele larga e continua com Deus, que é o serviço para Deus que ele sempre está fazendo. Seja cuidando do dinheiro, cuidando do cachorrinho, cuidando de qualquer outra energia de Deus. Ele está cuidando. E ele está colocando todo o seu esforço pessoal. Ou seja, ele vai aprender desejos
sentimentos, pensamentos dele em relação a esse cuidado, que ele vai descobrir a beleza do seu próprio ser em relação a isso. Dimensões do ego, que estavam escondidas dele mesmo em relação ao dinheiro. Estava apagado da vida dele. Então, estou dando um exemplo, tá? Assim, de uma evolução impersonalista e que, eventualmente, uma pessoa tem uma fortuna de encontrar, às vezes, um Bhakta e entender o processo do Bhakti Yoga para alcançar a transcendência. Por isso, então, que, de certa forma, o Bhakta, ele não vê as energias como materiais e espirituais. Bhakta avançado. Não estou falando assim, por exemplo, eu sou praticante de Bhakti, tá, gente? Eu me autodeclaro praticante de Bhakti. Mas eu não tenho essa visão que eu estou falando para vocês agora. Um Bhakta avançado, ele vê a matéria e o espírito como a mesma coisa. Porque tudo pertence ao Senhor Supremo. E ele trabalha pessoalmente para cuidar, para servir o Senhor Supremo com qualquer energia que ele tenha acesso. Então, para ele, não há, para os Bhaktas avançados, não existe diferença entre céu e inferno. Céu e inferno são dualidades materiais, criadas como pedagógicas, para ensinar as pessoas apegadas à matéria o caminho do bem. Mas depois do céu tem a transcendência, o verdadeiro céu. Mas a transcendência, ela pode ser experimentada mesmo aqui. E quando a pessoa experimenta aqui, ela está com essa visão que não importa céu ou inferno. Então, um Bhakta avançado, que já experimenta a transcendência aqui, ele não vê a diferença entre céu e inferno. Tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é graça. E graça para quê? Para servir a suprema graça. Esse exemplo do rapaz que quer fugir do dinheiro, mas é obrigado a cuidar do dinheiro para Deus, seria o propósito dele na vida, então, nessa encarnação. Então, é que às vezes são muitos os propósitos. Fábio, para você ter uma ideia, né? Assim, eu vou pegar umas ilustrações assim para tentar dar o exemplo, o argumento que eu vou argumentar contigo agora. Nós estamos conversando sobre a Bhagavad Gita, tá? Toma assim como um argumento meu, contra-argumenta, vamos trocando ideia. Olha só, eu vou basear meu argumento em Arjuna. Arjuna é um cara que parece que ele está no ápice do momento mais incrível da vida dele, que ele tem que lutar essa batalha agora. Mas se você ler o Mahabharata, Arjuna raptou a irmã de Krishna. E ele, para raptar a irmã de Krishna, ele se disfarçou de monge. Porque os monges tinham acesso a ficar próximos à irmã de Krishna. Ela fazia como um serviço aos monges. Ela ajudava a trazer água para eles, alimento para eles. Então, Arjuna se disfarçou de monge para ficar pertinho da irmã de Krishna. E daí, quando ele estava pertinho, ele passou uma cantada nela. E daí ela viu que aquele monge era muito forte, era muito bronzeado, bonito assim, né? Não eram como os monges geralmente são magrinhos, já, né, fazem bastante jejum, são bastante austeros e tal. O cara era fortão, grandão assim, né, umas costas ali, 4x4. Aí ele falou, né, aí ela viu assim, ela viu que era estranho, ela falou assim, mas ela ficou toda mexida assim, né, com aquela cantada. Daí ela foi fazer serviço outro dia, e daí ele passou outra cantada de novo. Daí ela falou assim, você não é monge, né? Aí ele falou, não, eu não sou monge. Eu sou Arjuna, eu sou um kshatriya, eu sou um guerreiro, e eu estou disfarçado aqui porque eu quero levar você comigo, eu quero te levar embora. E daí, ela se derreteu, porque ela já conhecia sobre Arjuna. Arjuna era muito amigo, muito querido de Krishna, o irmão dela. Então, Krishna sempre falava de Arjuna para ela. Ela já sabia de Arjuna por causa de Krishna. Mas o pior, Fábio, você tem uma ideia. Quem tinha armado a ideia de Arjuna se disfarçar como um monge, adivinha quem foi quem deu a ideia? Chuta. Chuta, Fábio. O inimigo, talvez. O inimigo Krishna. Krishna deu a ideia para ele se disfarçar. Então, o próprio Krishna estava armando essa. E isso era porque o irmão de Krishna, Balaram, que também é uma encarnação da pessoa de Deus, né? Um avatar também. A Balaram queria casar a irmã dele
com o inimigo, que era o Duryodhana, justamente o inimigo nessa batalha aqui, né? E a menina estava triste, assim, porque sabia da fama de Duryodhana, tal, mas Duryodhana era discípulo de Balaram. Ele aprendia a lutar com Balaram. Balaram gostava dele. Né? Qual o professor que não gosta do aluno, né? E aí, ela não queria, e Krishna sabia que ela não queria, só que Balaram é o irmão mais velho, e os irmãos mais novos obedecem o irmão mais velho na cultura védica. Então só tinha um jeito de escapar dessa. Krishna não podia bater de frente com o irmão mais velho, Subhadra, que é a irmã, também não podia bater de frente. Krishna armou o plano de Arjuna ir lá e raptar ela. Então, assim, ela adorou a ideia, todo mundo ficou feliz no final da história, tá? Mas deu um bafafá, deu todo um drama, tal. A Balaram queria matar Arjuna, tal. Foi um negócio bem feio, assim, sabe? Foi difícil de resolver, mas resolveram. Mas aí você vê, né? Esse foi um grande momento da vida de Arjuna também. E Krishna estava ali pertinho, dando orientação para Arjuna, para fazer traquinagem. Então, a vida nossa, Fábio, ela é cheia de detalhes maravilhosos. Cheia. Até para tomar banho a gente tem que dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor. Para comer, para dormir, para tudo. Para tudo a gente tem que descobrir qual é o nosso melhor. Para tudo. E o Senhor Supremo está dentro do nosso coração nos orientando. Eventualmente alguém fora nos ajuda a entender também qual é o nosso melhor. Um médico, um amigo, um guru, uma professora, a mãe, o pai, nos ajuda a aprimorar o que é o nosso melhor. Então, a nossa missão de vida, ela está constantemente sendo colocada em prática. Nós temos uma missão de viver felizes, Fábio. A nossa missão é ser feliz. Pode contar-argumentar. Eu me contentaria em ficar desembaraçado dessas coisas, nem feliz, nem só desembaraçado dessa bagunça toda que a gente vive, estava de bom tamanho para mim. E também gostaria de poder cuidar do dinheiro para Deus também. Se você conhecer alguma coisa, dá um pouquinho, você fala para mim. Fala para ele mandar um pouquinho para eu cuidar para ele. Eu posso cuidar uma parte, meu. Manda um pouco aí, pô. De preferência em ouro ainda, né? Então, mas você sabe, Edmilson, que Krishna fala isso no Bhagavad Gita aqui, né? Que não existe felicidade sem paz, né? Primeira coisa é paz que a gente precisa alcançar. Então, esse processo de yoga, ele vai todo no sentido assim de nos conduzir a um nível em que a gente consegue se desembaraçar, arrumar nossa situação material, de certa forma, para depois de estar desembaraçado materialmente, a gente almejar a felicidade mesmo. Então, o primeiro sintoma assim, de efeitos positivos do yoga é diminuir a ansiedade material, é ter mais paz. Tá bom. Fábio, você colocou uma pergunta aqui. As memórias de outras vidas, encarnações, são registradas na alma? Não, elas são registradas na mente, não é na alma. A alma, ela sai limpinha da situação. A alma é totalmente como uma flor de lótus, em que a gota não pega na folha, não prende na folha. A matéria passa batida assim. Então as memórias ficam acumuladas na mente. A alma ela não guarda assim. Por isso que quando se fala de controlar a mente, purificar a mente, ela vai no sentido assim de trazer elementos mentais que vão assim conduzindo, afunilando a percepção da realidade como a realidade realmente é, não com dualidades muito distantes. Quanto mais distantes são as dualidades na mente, mais confusa é a pessoa. Esse seria o caso de pessoas bipolares, assim, mais ou menos? O bipolarismo ele é um sintoma de uma mente que foi trabalhada assim, foi deixada em rédea solta. Quando a pessoa está controlando a mente, na verdade, ela está trazendo elementos que vão convergindo para a percepção da realidade. Então, Gora, quem sofre é muito mais a matéria chamada ego do que esse princípio de consciência que você chamou de Vatman. É isso? Essas perguntas são spoiler, né? Não, Krishna fala que quem sofre é a alma.
Quem A sofre alma. ou é feliz é a alma. Agora, a matéria, ela é responsável pelas causas e efeitos. Então, é como se você estivesse assistindo um filme em que você chora pelo que acontece lá, você fica muito triste, sofre junto. Ou você fica muito alegre e feliz com o que acontece no filme. É assim a vida material. A gente está vendo tudo funcionar automaticamente, mas sofre e fica feliz por aquilo que não somos nós. Não tem nada a ver com a gente. Então, desse jeito, se eu estou assistindo um filme, quem está assistindo um filme é o meu ego, é a minha mente embaraçada, confundida com o que está acontecendo, ou não? De certa forma, a sua mente, seu corpo está ali, né? Agora, se você lembra do filme até hoje, você também estava lá. Porque não só a questão de lembrar, mas a questão assim, de dar atenção, Edmilson. A alma é atenção. A alma é consciência que dá atenção. Você pode estar na frente vendo um filme, seus olhos estão lá, os ouvidos estão sendo estimulados pelo som, mas você, com sua mente, está pensando em outra coisa. Não fica nada daquele filme na tua parte consciente da mente, porque você não botou atenção. Você não quis registrar na tua parte consciente da mente. Você não quis dar atenção para aquilo. Natália, obrigado. Boa noite. Deixa eu só resgatar aqui outra pergunta do Fábio. Fazem alguns sentidos ou tem alguma serventia essas memórias no momento em que a pessoa encontra aquilo que é imutável? Não. Não. E Krishna diz assim que há um momento do progresso, da experiência transcendental, em que você vai desprezar tudo que você já ouviu. Então, é como o momento em que você alcança a transcendência, essas experiências materiais elas são deixadas de lado. Por isso que eu falei assim, você não pode comparar a experiência de um transcendentalista impersonalista com a experiência de um transcendentalista personalista, Bhakta. Não dá. Porque quando o Bhakta chega a experimentar a transcendência impessoal, que ele não é matéria, que ele é espírito, o processo dele está levando ele a experimentar isso na plataforma de que isso aqui não é matéria, isso aqui é espírito também. Vai acontecendo simultâneo. Enquanto que o outro, ele praticamente já chegou na meta dele. Isso aqui é matéria, a alma é espírito. E ele já chegou na meta. O Bhakta não. Ele está começando a perceber que isso aqui é transcendental também, porque pode ser ocupado no serviço a Deus. Se pode ser ocupado no serviço a Deus, se serve a Deus, é transcendental. Tudo é transcendental, então, porque tudo serve a Deus. Então ele começa a ter essa noção. E aí é uma fase chamada de nishta, firmeza. Quando a pessoa está com uma fé firme na transcendência. A matéria não balança mais a pessoa. Tudo que é material pode ser utilizado para o serviço a Deus. A matéria não desvia essa atenção da transcendência. Entende assim? Então a pessoa fica transitando com a matéria sem problemas. Parece uma pessoa comum. Ela não está evitando a matéria. É uma diferença de experiência muito grande. Não dá para comparar. Tá respondido as perguntas, Fábio? Não, tranquilo, é isso aí. A matéria é como se fosse um meio que a gente se apoia para desenvolver o nosso trabalho, né, de evolução, que é o nosso meio aqui, né, físico, não tem como escapar disso por enquanto, né? Sim, sim. Então a gente tem que aceitar e... Sim, a ideia de escapar, Fábio, ela existe no Bhakta também. O Bhakta, quando ele está começando o processo, até ele chegar nessa fase de perceber que a matéria é espírito também, ele está tentando escapar, mas ele está tentando escapar da identificação egoísta, de que
a matéria é minha e me define. Então, quando ele começa a relacionar com o serviço a Deus, me define como um servo de Deus, e ele começa a ter isso bem claro, experimentalmente, aí ele realmente já está percebendo as coisas numa plataforma mais segura, em que a matéria não o influencia. Mas até esse ponto, geralmente os Bhaktas, eles têm um comportamento muito parecido com os impersonalistas. Eles evitam certos relacionamentos com a matéria. Porque podem ser... É como se fosse um viciado, assim. Eu sou viciado em matéria. Então, se eu não evitar a matéria em certo grau, eu não vou conseguir me liberar do vício. Então, o Bhakta e o impersonalista, eles são muito parecidos nas etapas iniciais. Em termos de negação, o Bhakta também nega no início. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. Mas depois chega numa etapa, e não é que ele nega, ele não percebe muito valor. Existem serviços que são mais valorosos ao Senhor Supremo do que outros. Então, em termos de gosto, ele prefere lidar com determinadas coisas. Mas se ele tem que lidar com coisas inferiores, e ele tem que lidar, ele não está nem aí. Você vê os Bhaktas, por exemplo, eles evitam, por exemplo, cultivar desejo sexual no início. Se recomenda que todos os Bhaktas passem algum tempo como brahmacharyas. Pessoa que deseja praticar Bhakti, se recomenda que a pessoa experimente brahmacharya, experimente de algum tempo da vida, especialmente depois da adolescência, porque daí vem voluntário, né? Antes da adolescência é involuntário o negócio, né? Mas depois da adolescência a pessoa ser voluntário, ser brahmachari durante um tempo, 1 ano no mínimo, e de preferência sob a orientação de um guru nesse tempo, fazendo práticas de bhakti. E para justamente minimizar a importância da vida sexual na própria vida. Então, se recomenda até que isso se faça justamente depois da adolescência, para a pessoa ficar mais atenta a essa força tão importante, tão poderosa da vida humana. E dentro desse processo de evitar, a pessoa vai recebendo conhecimentos e práticas que dão experiências, se no melhor dos casos, transcendentais, que realmente minimizam o impacto, inclusive, da satisfação sexual. E alguns deles são raros, mas alguns deles conseguem ter uma experiência, um gosto, que minimiza completamente o valor da vida sexual para si. E essas pessoas conseguem, então, levar uma brahmacharya a vida toda. E aí evita um monte de problemas. Posso te garantir, de experiência. E aí, essas pessoas que conseguem, né, passar, que não conseguem, mas assim, que não conseguem evitar essa importância da vida sexual, elas não são recomendadas assim a ver a vida sexual como algo ruim. No próprio Bhagavad Gita, Krishna diz assim: eu sou a vida sexual dentro dos princípios de Dharma. Ou seja, as pessoas são convidadas a ter uma experiência de Krishna, uma experiência sexual que traga Krishna, faça ter uma experiência de quem que é Krishna. Então, para isso também há uma educação, há um sentido. Então, nesse cuidado consigo mesmo, com essa própria energia que faz parte do corpo, a pessoa vai se descobrindo dentro do processo nesse relacionamento com Deus. Ela vai descobrindo qual a parcela dela que gosta, que se identifica com a vida sexual, que quer aquilo, que quer mais. Então, aí de repente a pessoa morreu, estava lá com 80 anos, mas um velhinho tarado, ainda quer mais vida sexual. Não tem importância. Vai nascer a próxima vida, provavelmente vai retomar o seu processo de yoga de onde parou. E vai continuar cultivando esse desejo sexual, se foi bem estudado, aprimorado, de onde ele parou também. Ou seja, experimentando Krishna através de um relacionamento sexual, de onde parou. Cada vez mais evoluído. Só que tem um momento em que a pessoa percebe assim, que o princípio mais básico da vida sexual, que é o erotismo, que a pessoa busca aquela satisfação de poder se entregar para alguém que cuide completamente dela e quer possuir alguém que possa ser totalmente dela. Esse é o princípio erótico. Isso está expresso nas vidas sexuais de todos os seres vivos. Um desejo de se entregar completamente e de possuir completamente.
Ou seja, o ego, ele se expressa, de certa forma, totalmente na vida sexual. Né? Nesse princípio erótico, na verdade. Não é na vida sexual. No princípio erótico. E aí o cara descobre, justamente nessa busca de relacionamento com Deus, que só ele consegue fazer isso com a gente. Só ele consegue nos possuir completamente e só ele consegue se entregar completamente para nós. Então, nessa experiência que algum dia vai acontecer, a pessoa não volta mais a querer ter vida sexual material, tentando encontrar o ponto onde ela consiga ter essa experiência incrível. Só com o Senhor Supremo. E isso vai acontecer na própria busca de relacionamento com o Senhor Supremo. Em algum momento. Em alguma forma de relacionamento. Não exatamente sexual, né? Mas em alguma forma de relacionamento dá isso. Por exemplo, você tem um exemplo, vou te dar um exemplo tosco. Algumas mães, elas têm o desejo erótico delas totalmente minimizados quando elas têm filho. Porque o filho, quando está ali na teta, né, ele está mamando, ele está tão entregue, ele está dependente tanto dela, que ela sente que ela é totalmente dela. E o bebê pega com tanta ânsia a teta, e que ela sente que ela é totalmente dele também. Ela sente completamente realizada nesse desejo erótico ali, naquela relação de mãe e filho dando a teta. Acontece. Então, com Krishna, é a mesma coisa. Para sempre. A mãe, às vezes, perde isso, né? Quando desmama, por exemplo. Matashi, por favor, fale, dê-nos a graça da sua voz aqui, por favor, Jai Bhakti Maharani. Haribol, Hare Krishna. No sé si me ven porque yo no logro ver aquí a todos. Sí. A ver, disculpe, sí, por el eclipse estaba con un sol tremendo ahí. Sí, no, y más que nada es porque el eclipse todavía está afectando. Que entonces es bueno cubrirse con algo blanco en la cabeza y con las gafas para el sol. Pero es una alegría estar aquí y este es el capítulo que más me gusta de todo el Bhagavad Gita. Yo quiero compartirles dos cosas. Uno, que cuando yo conocí a Gurudeva, que ustedes deben saber, quienes están participando, que nosotros compartimos el mismo guru con el Prabhu y él es el que dio esa clase tan bonita cuando se comenzó la parte de Bhakti Yoga. Entonces, ustedes ya lo conocieron. Él es muy lindo, como han visto. Entonces, cuando yo lo conocí a él, yo estaba buscando un maestro para estudiar el Bhagavad Gita. Y yo tenía mi Bhagavad Gita conmigo. Y pues le expliqué a él que era profesora en la Universidad de Historia del Arte y que tenía que hacer clases sobre un artista que basaba una parte sobre en el Bhagavad Gita y que me habían dicho que necesitaba un maestro. Y llevaba ya mucho tiempo buscando un maestro, escuchando clases y ninguno hacía ese tilín en el corazón que me habían dicho iba a ser el maestro y que lo iba a reconocer. Bueno, por supuesto, ya no solo tilín, fueron como rayos y centellas, así de inmediato supe que sí era él. Entonces yo le entregué el Bhagavad Gita que yo tenía y le pregunté, le dije, por favor, entonces ayúdeme usted, que necesito aprender esto. Y él lo abrió como en el medio y me lo pasó abierto en el capítulo 12 y me dijo, aquí hay que empezar. Lea este capítulo primero, estúdielo, apréndaselo. Y de esto vamos a conversar. Y me empezó él a instruir en el capítulo 12 y en toda la ciencia del Bhagavad Gita. Bueno, con los años yo fui adquiriendo más y más amor por este capítulo y un día Gurudeva pidió que como regalo de cumpleaños para él nos aprendiésemos todos los versos en sánscrito. O sea, así de querido es para él este capítulo 2. Y en las mañanas, en Mongol Arctic, él un día hace leer el capítulo 12, otro el 15, porque son los dos capítulos que quiere que memoricemos. Y todos los que ustedes han dicho es justamente lo que la mayoría de las personas comienzan como a preguntarse cuando leen este capítulo.
Sobre todo que suena al principio un poco extraño que Dios pueda tener algún tipo de favoritismo. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Quiere más a uno? ¿Quiere menos a los otros? O me voy a poner todo creído, yo soy el más querido por Dios, o lo que yo estoy haciendo es lo mejor de lo mejor. Y justamente toda la clave está en que para que sea realmente servicio devocional y para que realmente nos estemos conectando con ese aspecto personal de Krishna, tiene que ser un servicio hecho con amor, con humildad. Porque cuando lo estamos haciendo con ego, es como que nos estamos sirviendo a nosotros mismos, a nuestro propio ego. Entonces, si queremos de verdad servir al Señor Supremo, tenemos que hacerlo con mucha humildad, no para nuestro propio engrandecimiento. Por ejemplo, si vamos a preparar algo para ofrecerlo al Señor, un plato. Entonces, no es que lo vamos a preparar para que después las personas digan, yo soy el mejor cocinero, hice el mejor prashadam, la mejor ofrenda la hago yo. Porque eso es ego, y ahí ya se está pensando en el resultado, no en la ofrenda en sí. Entonces, la clave está ahí, en conectarse a través del servicio, a través de la ofrenda. Y claro, los dos caminos pueden llevar al final al objetivo, pero hay caminos que son muy duros y muy difíciles y que no se alcanzan a caminar en una vida. Y perder la vida humana es algo muy delicado porque no tenemos garantizado que la vamos a recuperar de inmediato. Entonces, quizás ¿cuánto tiempo vamos a perder si tomamos el camino más difícil? Porque la verdad es que en su amor, Krishna ha hecho las cosas muy fáciles. Entonces, si nosotros de verdad siguiéramos sus consejos que están claramente explicados en el Bhagavad Gita, pues sería muy fácil, muy, muy fácil esto de renunciar, por ejemplo, a la vida sexual, que es algo que atrae tanto y que ata tanto a lo material y al ego. Y todos pueden llegar a ese sentimiento, no es necesario renunciar y convertirse en un monje, porque tampoco es que el camino del monje sea el mejor. Todos los caminos son buenos y todos los caminos pueden llegar a la máxima perfección en la comunicación, en la realización de este Bhakti Yoga. Y este capítulo 12 es la esencia del Bhakti Yoga. Entonces, mi humilde consejo es que recuerden el consejo que Gurudeva me dio a mí, porque eso no fue para mí, eso es algo que él lo dice a todos, y es que lean mucho el capítulo 12 y traten de memorizarlo para que les llegue al corazón y para que así en forma natural, cuando estén en una situación en la vida que no sepan cómo enfrentar, pues se les van a venir estos versos sabios a la mente y van a tener la respuesta de cómo resolver esa situación con sabiduría, porque es la única manera de resolver las cosas y de hacer el bien. Muchas gracias por escuchar. Es muy bonito compartir con ustedes. A mí me encanta escucharles. Perdonen que ahora les tocó escuchar a este perejil sin hoja. Gracias. Dandavat. Gracias, incrível. Muchas gracias. Por favor, participe sempre, por favor. Pessoal, então se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, fique à vontade para compartilhar também, tá? E então, a gente vai então agora para os versos 5 e 7, e aí Krishna faz uma comparação entre o personalismo e o impersonalismo, né? O personalismo fácil, como a Matashi falou, e o impersonalismo ele tem excessivas atribulações relacionadas justamente a essa dificuldade de negar relacionamentos egóicos. Então a pessoa ela nega a partir do externo, da relação com o externo. Ela tem que negar uma parte de si que se relaciona com algo externo. Então no personalismo ela não para de se relacionar com o que está externo. Ela tenta mudar o jeito de se relacionar com o externo, que antes era para mim, agora vai ser para ele, para o outro, para Deus, para Krishna.
Então, como eu não mudei o externo, eu não precisei negar o externo, eu estou precisando fazer essa mudança interna, ele é mais fácil, porque eu não tenho que mudar o mundo ao meu redor, eu tenho que mudar internamente. Então, os esforços são internos, mais do que externos. E isso é mais fácil, entre aspas. Ele é mais difícil no sentido de lograr resultados. É como que essa parte interna que modifica, ela é muito mais fácil de mudar do que eu mudar o meio externo. O meio externo não depende de mim para mudar. E na medida que eu tento cessar essa relação com o meio externo, eu estou, como o meio externo não está mudando, eu tenho que eliminar a parte de mim que se relaciona com o meio externo que está mudando. Então, isso causa muitas tribulações no sentido da pessoa negar uma parte de si mesma. Ela vai ter que eliminar uma parte de sua própria existência. E isso é muito complicado, é muito difícil. Mais difícil do que mudar o próprio jeito de se relacionar com o mundo. Porque, como a Maharani falou, né, você mudar o jeito de se relacionar com o mundo, você não elimina essa pessoa que experimenta, que se diverte, que sente prazer, que se fascina. Agora, quando você elimina quem se relaciona, você elimina tudo isso. Então, essa sensação de eliminar, no caso do impersonalista, dá uma sensação de alívio, de paz. Porque está eliminando aquela parte que meteu em confusão antes, o ego. No Bhakta, também vai ser necessário eliminar aquele que quer desfrutar, para entrar em lugar aquele que quer servir. Mas aquele não deixa de existir. Então, aquele que não deixa de existir ainda sente prazer, ainda sente alegria, ainda tem os seus sentimentos, às vezes sente tristeza também. Então, essa sensação de vida, ela é natural, ela parece que não mudou nada na vida da pessoa, de certa forma. Flui de forma natural. Mas está mudando, sim, algo interno. O ego está se purificando. O personalismo acaba sendo rápido. Se a pessoa ela toma um caminho fidedigno, se ela faz as práticas adequadas, se ela não se desvia. Ou seja, o processo bem feitinho, ele é muito rápido para levar a pessoa à experiência transcendental. E o impersonalismo, a pessoa dá uma volta tremenda para conseguir reunir experiências que concluam na total eliminação do seu ego material. É bem difícil para o ser corporificado. Bem difícil. E olha, quando eu estou falando corporificado, eu não estou falando corporificado só encarnado, porque eu tenho alguns amigos espíritas também que frequentam, né, o Bhagavad Gita, estudam nosso estudo aqui por vídeo, né? Não é só o encarnado, corporificado em corpo astral também. Para ele também é difícil, porque ele tem que negar a sua relação com a matéria. É esse o princípio do processo impessoal. E aí ela precisa eliminar partes de seu ser, desejos, sentimentos, pensamentos. E essa eliminação é como se fosse um 0 a 0. E o Bhakta não elimina. É 1 a 0. Sim. O Bhakta ele não elimina, ele se relaciona, mas se ocupa em modificar o modo de se relacionar, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. É como aquele exemplo do dinheiro, né? Então ele não nega, mas ele transforma a maneira de se relacionar. Poderia dizer assim? É uma transformação? Uma transformação. No modo de se relacionar. Exatamente. Tá. Não é negação. O processo todo do Bhakta é para purificar os relacionamentos. Jamais deixar de se relacionar. Bhakti, uma tradução para Bhakti poderia ser relacionamento. Yoga do relacionamento. Bhakti Yoga, Yoga do relacionamento.
Então, Krishna conclui, adore-me, isso é o mais elevado. Né? Então, essa é uma das principais orientações, assim, né? Dentro de todo o processo de orientações do Bhagavad Gita de Krishna. O mais elevado de todos os processos de yoga que ele apresentou até agora é a adoração ao Senhor Supremo. Por mais que a gente essa pareça ser piegas, pareça ser um negócio proselitista, né? Que parece ser assim, né? Essa questão de que a gente quer converter o cara e tal, né? Mas Krishna está afirmando aqui no verso 8. Adore-me. Este é o que há de mais elevado em todos os processos que eu te descrevi até agora de yoga. E olha só a sequência dos versos que ele vai dar, que é isso que é interessante, o resumão que ele dá de tudo que ele apresentou até agora. Ó, se você não consegue me adorar de todo o coração, então, né, que é Bhakti puro, faça Bhakti regulado, faça as práticas de Bhakti, para você chegar nessa etapa de ter devoção pura, amor puro por mim. Se você não consegue fazer essas práticas, então pratique, faça trabalho com dedicação dos resultados para mim. Se você não consegue trabalhar com essa consciência, então trabalha sem apego aos resultados. Não consegue também trabalhar sem apego aos resultados? Então pratica meditação. A meditação vai te levar lá a trabalhar sem apego aos resultados. Você vai ver que o eu não faz e ele não faz nada, ele não é possuidor de nada. Então, para que trabalhar pegando ao resultado? Isso só vai gerar mais karma. Então, faça a meditação que vai te levar ao trabalho sem apego aos resultados. Se você não consegue fazer meditação, então busca conhecimento, leia, estude, busque bastante conhecimento. Conhecimento vai te levar à meditação, que vai te levar ao trabalho sem apego aos resultados. Se você conhece algum bhakta que te ensine a entregar os resultados a Deus, te contagie com a fé na personalidade de Deus, você vai, além de se desapegar dos resultados, você vai entregar os resultados para Deus. Ou seja, aquilo que você se desapegava antes, meio que jogava no lixo, agora você está entregando para o Senhor Supremo. E isso vai ser um motivo de relacionamento. Você está dando algo e você vai receber algo. Vai começar uma transação com o Senhor Supremo. Isso vai te fazer entender que é possível incrementar essa transação num nível inimaginável. Como eu faço para fazer crescer isso? Pratico Bhakti regulado. Bhakti regulado vai me dar a perspectiva que eu posso chegar no nível de espontaneidade. Eu não preciso ficar mais só praticando aquelas coisas com um nível intelectual envolvido e certinho, tal horário, tal. Não, eu posso deixar meu próprio coração fluir porque eu sinto amor por ele. Eu sou infalível daí. Eu estou unido à vontade dele por amor. Então, esse é considerado o mais elevado. Então, Krishna apresenta o Bhagavad Gita todos os níveis de consciência, as práticas para todos os níveis de consciência. Percebem a beleza disso? Percebem assim como que tudo que a gente já viu por aí, em termos de busca, de que as pessoas estão buscando para se melhorar suas vidas, está contido no Bhagavad Gita? Aquela pessoa, aquele testemunho de Jeová que batia na sua porta, está aqui no Bhagavad Gita. Aquele cara que ficava meditando lá com posturas incríveis, está aqui no Bhagavad Gita. Aquela pessoa que trabalhava honestamente, pensando que o trabalho, para ela ia dignificar seu próprio ser e levar essa pessoa a um nível melhor de consciência e tudo, a sua honestidade, seu trabalho dedicado, está aqui no Bhagavad Gita. A pessoa que simplesmente está estudando para entender melhor as coisas, querendo aprender, está aqui no Bhagavad Gita. Está todo mundo aqui no Bhagavad Gita, gente, que está buscando uma vida melhor. E está explicado por Krishna. E aí ele vai colocando, de certa forma, uma gradação para a pessoa entender que existe nível superior e inferior. Por quê? O nível superior ele consegue entregar algo que o nível inferior não tem ainda. Pode ajudar a evoluir um pouco mais, em termos de experiência. Mas isso não quita a liberdade, a consciência do praticante escolher o nível que ele quer. Eu quero ficar em trabalho sem apego aos resultados e alcançar uma paz e ficar aí no Brahman, me fundir na energia. Posso, e vou ficar, e deu, não quero saber do resto. Eu tenho alguns alunos que estudaram aqui em Bhagavad Gita, né? Estudaram com a gente. E
E ele, um deles, por exemplo, um amigo meu, assim, a gente estudou todo o Bhagavad Gita uma vez, depois estudamos de novo junto. Ele era um praticante de budismo, Zen budismo. E ele chegou nessa parte aqui, ele podia entender o pensamento dos Bhaktas. Como é que funciona para os Bhaktas? Mas isso não quitou dele o fascínio do próprio processo que ele estava fazendo para ele, que era no Zen budismo. Só deu mais em base escritural para ele, ou seja, ele usou o Bhagavad Gita para entender o próprio processo dele, e o nível que ele gostava, o nível que ele estava. Então a gente tem que ser, o Bhagavad Gita ele não entra com uma mensagem proselitista, ele entra com recomendações de se a pessoa pega o mais elevado. Mas é muito importante para todos nós, assim, que estamos buscando, praticando, a gente entender, especialmente nessa fala de Krishna, nesses versos de 9 a 12, que existe condições. A gente não pode querer se autoimpor a um nível de Bhakti puro, por exemplo. Eu quero Bhakti puro, eu quero um negócio aqui, amor puro já, aqui agora. Não dá, não é assim. Falou, se você não consegue, pratica Bhakti regulado. Mas se você não consegue, porque a gente às vezes não vai conseguir mesmo. A gente não tem capacidade. Então a gente tem que entender aonde nós estamos e de que forma nós podemos nos conectar com essa corrente de iluminação, Buddha Yoga, que Krishna apresentou lá no capítulo 2, Buddha Yoga. Como que a gente se conecta com essa corrente? Agora, mas esse negócio de Bhakti aí é fácil. Eu vi ali que você escreveu, tinha a palavra fácil. Eu lembro daquele slide, é fácil. Tudo bem, é fácil mesmo. É fácil assim, no sentido de que qualquer pessoa que tem um mínimo de fé, ela pode entrar. Mas esse mínimo de fé, para tornar algo assim substancial, palpável, que a pessoa experimente, tem que crescer bastante. Tem que crescer no nível do tamanho da mostarda que Jesus falou lá. Jesus falou assim, se você tiver a fé do tamanho de uma mostarda, você consegue movimentar uma montanha daquele tamanho lá. Então, assim, a gente precisa ter fé substancial, fé bem embasada, para chegar nesses níveis de relacionamento e experiência de Deus mesmo. Né? E isso, às vezes, vai um tempo de prática, vai um tempo de correr atrás, né? De se informar mais, de se embeber nesse meio, né? De Bhakti. Então, para quem tiver interesse em Bhakti, né, a gente vai falar menos dos próximos capítulos, mas quem tiver interesse, dá um toque. A gente tem, como praticantes, assim, a gente mantém grupos de estudo de Bhakti, né, de práticas. Então, a gente está sempre assim, né, buscando não parar no nosso própria prática de Bhakti Yoga. E sempre quando chega mais alguém para praticar junto, o Edmilson deve saber disso, né, professor de Yoga, deve ter mais professor de Yoga aqui também, que quando chega um aluno lá e com bastante vontade de aprender, o professor tem que se desdobrar, então tem que aprender mais ainda, né? Tem que se praticar mais. Então, a gente... eu não sou professor, não estou dizendo que eu sou professor, né? Mas estou dizendo assim, quando tem mais gente para praticar junto, né? Então, a gente tem que... sempre quando chega alguém novo, parece que ele sabe menos, né? Parece. Às vezes a pessoa traz cargas de outras vidas que deslumbra depois que desabrocha, né? Que tira aquela poeira que estava acumulada, né? Que é um tesouro maravilhoso, assim. Então, se vocês tiverem interesse, a gente tem alguns grupos que a gente se encontra regularmente para falar de Bhakti, praticar Bhakti, né? E aí vocês estão convidados também, tá? Aí no versos 13 a 20, há como um coroamento desse tema de Bhakti Yoga, que é meio que dizer assim, como a gente vai reconhecer um Bhakti Yogi avançado. E aí são vários níveis de avanço que estão incluídos aqui, mas todos eles são sintomas externos, que de certa forma são sintomas que aparecem em outros praticantes de yoga também. A única diferença dos outros pontos onde Krishna descreveu essas características para os outros tipos de yogis é que aqui Krishna usava a palavra em sânscrito priyame, muito querido a mim. Querido a mim, priya é querido, mim, querido a mim. Vera, obrigado. Então, o fato da pessoa se desenvolver
e alcançar esses níveis de relacionamento com a matéria, que são sintomas, né? Sintomas de avanço no yoga. Qualquer tipo de yoga vão dar esses sintomas aqui. Mas no Bhakta, esses sintomas fazem a pessoa ser muito querida a Krishna, porque esses sintomas aparecem em relação a ele, na relação com ele, numa relação pessoal com ele. Nos outros, a pessoa, de certa forma, não está reconhecendo a ele, está reconhecendo sua energia e, de certa forma, se distanciando também de sua energia material. E, de certa forma, se aproximando de sua energia impessoal. E isso não faz um relacionamento assim de olha, pô, você, sabe, eu tô sendo muito querido para você e você está sendo muito querido para mim, sabe? Assim, como não existe isso. É uma coisa meio assim, tudo bem, ficamos cada um na sua. Eu te deixo você não me reconhecer e tudo bem. Fica você aí com, tipo, na minha energia, com a minha energia. E deu. Entende? Assim, como que uma coisa meio, tipo assim, sabe? Meio que indiferente. Então, Deus, de certa forma, nos outros tipos de yoga, ele está presente também, mas de uma certa forma indiferente. E aqui, ele está colocando o seu lado pessoal, dizendo, essa pessoa é muito querida a mim. Então, isso traz um diferencial total na experiência. Ser uma pessoa querida a Deus. Pessoal, vocês têm algum comentário, alguma dúvida que vocês gostariam de falar, de trazer para nós? Comentários? Eu pensei que eu estava compartilhando os slides, galera. Eu não estava. Mas tudo bem. Eu estava... Perdão, tá? Mas depois eu compartilho com vocês os slides. Esse aqui foi o último que eu te falei agora, das descrições aqui das características dos yogis. Eu fiz um resuminho de todos os versos aqui. E no anterior, também fiz um resuminho do 9 ao 12, né? Descrevendo assim as etapas que Krishna fala em ordem decrescente, né? Ele começa com Bhakti puro, Bhakti regulado, Karma Misra Bhakti, Karma Yoga, meditação, Dhyana e busca de conhecimento, Jnana. Raíssa, Muriel, Fábio, Maharani, Edmilson, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Para mí lo más importante es lo simple que es Bhakti Yoga, porque en los otros versos que usted nos leyó después de que ya habíamos comentado que este camino era de hecho mucho más fácil que el camino del impersonalismo, pues ahí se ve cómo es la misericordia de Krishna, porque nos da todas las opciones. O sea, empieza por decir, bueno, haz esto. Lo dice, pero si eso te cuesta mucho, puedes hacer esto otro. Y si eso también te cuesta, bueno, esto, y así. Y al final, realmente queda opción para todas las personas, hasta para el más flojo de todas las personas. Honestamente, si una persona lo único que quiere es dormir y estar en cama durmiendo, mientras se acuerde de Krishna y le ofrezca lo que está haciendo, o sea, que le ofrezca la siesta que se va a dar, pues va a estar practicando Bhakti Yoga, porque va a estar ofreciendo con amor sus acciones y no va a estar queriendo para sí el resultado de las acciones. Entonces, es así de simple. Krishna nos da todas las oportunidades para practicar Bhakti Yoga. Y la verdad es un proceso que solo da felicidad.
es muy amoroso y tiene todas las de ganar, porque también dice el Bhagavad Gita que en este proceso nunca hay pérdida, porque todo lo que uno avanza es ganancia, o sea, queda con uno, ya sea para la próxima vida o para continuar en esta vida practicando más. Entonces, realmente es lo mejor que hay, es pura bondad y es muy fácil. Nosotros tendemos a complicarnos o cuando leemos algo que es muy simple, muy directo, a pensar, aquí tiene que haber algo que yo no entiendo, porque no puede ser tan fácil, tan simple. Pero el Bhagavad Gita, en especial el capítulo 12, nos están dando un proceso que es muy simple de seguir. Entonces yo lo único que puedo hacer es recomendarles que lo sigan, que prueben por ustedes mismos, porque una vez que uno empieza a practicarlo, entonces ve lo hermoso que es, cuánta felicidad hay, cómo todo empieza a andar bien en la vida. Es tan simple como cantar el Mahamantra. La fórmula dice, cante Hare Krishna y sea feliz. Y la verdad es que es así. Eso es lo que yo les quería compartir. Gracias por escuchar. Haribol, Hare Krishna. Muito obrigado, Marane. Obrigado. Obrigado, Muriel. Muriel compartilhou aqui um comentário, gente. Eu despertei conscientemente para a transcendência, em especial a partir do contexto das questões relacionadas ao personalismo e impersonalismo. Gratidão, Haribol. Obrigado, Muriel. Estou processando ainda as informações, por isso eu agradeço a você, Goura, e a todos pela partilha. Muita gratidão. Obrigado a você, Raíssa. Obrigado. Pessoal, então eu agradeço muito a companhia de vocês aí essa noite. E a partir do capítulo 13, se preparem, o tema passa a ser Gyana, né? Muita análise, mais filosófico, mais racional. A gente vai retornar a Bhakti, porque como, de certa forma, Krishna já mencionou essa questão de Bhakti, ele vai trabalhando esse tema com Arjuna, levando assim como o relacionamento que ele tem com Arjuna, pessoal que ele tem com Arjuna, que é um relacionamento de muito carinho, muito afeto, relacionamento pessoal. Então ele vai levando por aí daqui em diante, né? Como antes ele já estava explicando todo um processo, mas agora ele também retoma explicar os processos de análise que são de Gyana, né? Sankhya. Mas aí de vez em quando ele pincela com essa doçura, né, do relacionamento pessoal que ele tem com Arjuna, tá? Então se preparem, a partir de agora vamos entrar em Gyana Yoga novamente. Os próximos 6 capítulos é Gyana Yoga. Então muito obrigado por me acompanhar até aqui. Hare Krishna, uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Agradeço, até domingo. Hein? Até. Jai Bhakti Maharani, obrigado. Muito obrigado. Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias. Edmilson, boa noite, obrigado.